Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Você aí, sabe para que serve o lúpulo? Ele é a planta responsável por conservar e dar sabor e aroma para a cerveja. O cultivo vem expandindo pelo Brasil, mas ainda há gargalos na cadeia produtiva. 17 horas de luz. Essa é uma das exigências do lúpulo para produzir no Brasil. Natural de clima temperado, a planta se tropicalizou com suplementação luminosa, que mantém o ambiente claro pelo tempo necessário. A muda, depois de plantada, é treinada para subir. Com um mês, ela já atinge 6 metros de altura. Com 60 dias, a luz artificial é desligada. Depois de 4 meses, é hora da primeira colheita, que deve ser rápida, já que a janela é de apenas uma semana. Essa propriedade, localizada em Araraquara, na região central do estado de São Paulo, produz lúpulo em uma área experimental, mas já planeja a expansão. Na verdade, começou com uma sugestão de um agrônomo, fitopatologista, falou, olha, já que você está com uma área para plantio, planta lúpulo. E aí eu pesquisei, comecei a entender o que é o lúpulo e ele acabou virando uma paixão, porque é uma planta que encanta. Esse universo lupuleiro, ele é um universo que encanta. Você começa a estudar e não para nunca mais. No ano passado, o Brasil colheu cerca de 88 toneladas de lúpulo, um aumento de 200% em relação a 2022. Isso representa mais ou menos 1% do que foi consumido pela indústria cervejeira no país. O Brasil é o terceiro maior fabricante mundial de cerveja, com uma produção de cerca de 14 bilhões de litros por ano em quase 2.000 estabelecimentos. O lúpulo é um dos 3 componentes necessários para a produção da cerveja. E ele é forte. Dependendo da receita, para cada litro da bebida são necessários de 0,003 até 5 gramas da planta. Os outros ingredientes são água e cevada. O professor Leinig é coordenador de um curso de pós-graduação de técnicas cervejeiras e explica a função do lúpulo. O que importa pra gente no lúpulo é uma coisa chamada alfa-ácido e a qualidade desse alfa-ácido. A cerveja, para dar uma durabilidade maior à cerveja, só que ele acrescenta tons de sabor, de aroma que enobrecem a cerveja. E o lúpulo produzido por aqui tem suas particularidades. Ele tem uma característica de produzir cervejas mais refrescantes, que combina com o nosso calor, O curso administrado na Unesp forma líderes cervejeiros. Além das técnicas, o aluno é instigado a desenvolver sua própria receita, sempre valorizando cada elemento da mistura. A cerveja sem lúpulo não tem graça, ela perde o amargor, ela perde o sabor, ela perde o aroma. E a quantidade de lúpulo que você põe, o tipo de lúpulo que você põe e no momento que você põe, a hora que você vai fazer o mosto, se você põe no início, no meio, no fim, ou se você põe depois mesmo, faz a cerveja passar pelo lúpulo, tudo isso muda o gosto. As cervejas mais amargas, a gente põe o lúpulo no início da fervura. As cervejas mais perfumadas, a gente põe o lúpulo no final da fervura. Para a proprietária do Lupulau, o que ainda está amargo são os custos, apesar da alta produtividade. São 2,5 safras por ano no Brasil, que rendem cerca de 2,5 toneladas por hectare. Mas os gastos com a produção no campo são altos e existem poucas fábricas de beneficiamento. O cone colhido precisa ser desidratado e peletizado para ser enviado para a indústria. Poucos locais fazem isso. Por isso, a cadeia produtiva do lúpulo está se unindo e se fortalecendo juntamente com um programa do governo do estado de São Paulo que visa fomentar todo o processo, inclusive implantando um centro de beneficiamento. É preciso estudos em engenharia química. Embora exista no mundo, a gente precisa tropicalizar
dar essas informações, né? Porque a gente vai começar a ter uma engenharia, um terroir brasileiro dentro dessa tropicalização do clima brasileiro, e tudo isso precisa ser muito específico. Então, nesse caso, eu acho que o gargalo do Brasil é a criação dessa indústria de transformação e de beneficiamento do lúpulo. O lúpulo faz parte da família Cannabaceae e também tem propriedades medicinais. E se depender dos apreciadores da bebida alcoólica mais antiga do mundo, o mercado é garantido. Um hotel exclusivo para boi, o chamado Boitel, é uma alternativa para o ganho mais rápido de peso do animal. Lá ele recebe os cuidados necessários, segue uma dieta especial e só sai para o abate. No Brasil, o número de bovinos confinados deve superar 7.300.000 em 2024, um aumento de 2,5% de acordo com o censo de confinamento. O negócio surgiu em abril de 2019 com confinamento apenas para uso próprio. O resultado foi tão positivo que eles começaram a ser procurados por outros produtores para transformar a operação em um serviço disponível para a região. Começamos o confinamento próprio, com os resultados, com a procura, a localização nossa e tudo mais. As pessoas foram, por que vocês não aceitam boi de parceiro e tudo mais? E a gente foi vendo nessa oportunidade um novo negócio. Além do gado nosso, a gente tem o boi do parceiro, que aí a gente abriu o Boitel. O confinamento tem mais de 2.000 animais e a expectativa dos empresários é de expandir para 8.000 bovinos no próximo ano. Na prática, o plantel foi dividido em lotes. Em cada baia ficam de 100 a 130 cabeças por um período que vai de 90 a 120 dias. E que tratamento, viu? Aqui os hóspedes recebem pelo menos 4 refeições diárias para ganhar peso com alta performance. O cardápio é definido de acordo com a disponibilidade e o preço do mercado. São 2 qualidades de milho, farelo de arroz, DDG, que também é feito de milho, 2 tipos de silagem, bagaço de cana, núcleo, ureia e água para misturar todos os ingredientes. A base da alimentação do animal confinado é, de fato, o milho. A gente utiliza aqui silagem de milho, milho moído, milho grão reidratado, DDG, que é um coproduto das indústrias de etanol do milho. Então, de fato, o milho é o insumo que é mais utilizado aí no confinamento. Além da preocupação com os ingredientes da dieta, a rotina na disponibilidade das refeições faz toda a diferença. Essa assertividade na montagem da dieta aqui dentro da fazenda é de extrema importância para que a gente consiga, de fato, levar para o animal aquela exigência que ele tem, aquele requerimento de nutrientes a serem ingeridos por dia. Quase 100% da produção bovina do Jorge passa pela tecnologia de confinamento de engorda. O Boitel surgiu como uma alternativa interessante para poder maximizar o desempenho dos animais, né? E principalmente para eu ter oferta de animal para venda no momento que eu não teria se eu fosse trabalhar só dentro da minha propriedade, né? Então, quando a gente fala na entre safra, né, que normalmente é o segundo semestre do ano, no dia que a gente coloca os animais, a gente já sabe o dia que a gente vai poder vender esses animais para o abate, conciliando isso às ferramentas de segurança de mercado, né, que são as travas, né? É imprescindível o produtor ter garantido o preço que ele vai conseguir comercializar. O que tem chamado bastante atenção a gente está localizado hoje na região do Triângulo Mineiro, em Uberlândia, e nós conseguimos negociar esses animais que vêm de diversas regiões para cá, vem do sul de Minas, vem do norte de Minas, muito boi do norte de Minas, o Alto Paranaíba. Então a gente consegue negociar esse boi preço São Paulo. E um atrativo também muito grande é a negociação desse boi num preço futuro. A gente consegue já ter uma margem de quando esses animais serão escalados para o abate, olhar na tela o que é o valor e se ele for significativo para o parceiro, ele já fica totalmente fechado. Então ele já tem a sua margem garantida. Minas Gerais tem o 4º maior rebanho bovino do Brasil. Segundo o IBGE, em 2022, o crescimento foi de 0,6% no estado, chegando a 23 milhões de cabeças. Em 2023, a bovinocultura de corte sofreu diversos impactos, como a questão sanitária, os efeitos climáticos, os sistemas de produção e a situação econômica, influenciando os preços que se mantiveram em queda. Apesar disso, houve crescimento da produção de carne em 2023. Os números de animais abatidos
abatidos no ano somaram 3 milhões de cabeças e mais de 780 mil toneladas, com um crescimento de 8,7%. O negócio de família, que começou há 5 anos, atende mais de 20 pecuaristas. Com os bons resultados, os empresários querem expandir os negócios e quadruplicar o tamanho da produção em 2025. Hoje, quanto menos tempo você gastar na engorda do animal, você tem mais sucesso financeiro. E é isso, eu acho que é o grande sucesso de um confinamento, porque você adianta esse animal aí quase que uns 6 meses da vida de abate dele. Pesquisadores de 4 instituições ligadas à citricultura se uniram em busca de variedades de citros resistentes à seca. O estudo pode ajudar o citricultor a ter maior produtividade em período de estiagem. Aumentar a produtividade é um desafio para todos os produtores rurais. Uma meta que muitos almejam, mas sabemos dos desafios para conquistá-la. Na citricultura, por exemplo, as dificuldades para se ter uma boa produção são grandes. Olha só o caso da laranja. O green é uma doença que tira o sono do agricultor. Somando-se a isso, temos ainda o clima. Um dos motivos na queda na safra de 2024 do Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro é por conta da longa estiagem. Diante disso, pesquisas têm sido feitas para amenizar os problemas causados nos períodos de seca. Secas e altas temperaturas são cada vez mais constantes no cinturão citrícola, causando sérios prejuízos à produção. Pensando nisso, a Embrapa, Fundecitrus, Fundação Copercitrus Cardicitrus e o Instituto Agronômico mantêm uma parceria para avaliar e desenvolver novas variedades de porta-enxertos por cinturão. Um desses trabalhos é feito em Bebedouro, no estado de São Paulo, local em que estão plantadas algumas variedades de porta-enxertos que já dão indícios de vigor em meio à seca. Essas variedades podem ser tolerantes à seca, para dispensar o uso da irrigação, ou mais responsivas nas áreas irrigadas. Nesse experimento que a gente está visitando, com laranja pera aos 2 anos de idade, sem irrigação, 27 novos porta-enxertos estão em avaliação. Muitos deles híbridos do tipo Citrandarim, desenvolvidos pela Embrapa ou pelo Instituto Agronômico. Alguns deles vêm demonstrando alta tolerância seca, comparável ao limão-cravo, enquanto que outros são extremamente sensíveis. O estudo permite ainda identificar os porta-enxertos mais apropriados para o manejo irrigado, pois são aqueles que sentem a seca primeiro. As variedades do experimento com copa de laranja pera e AC em Bebedouro foram plantadas em maio de 2022, com espaçamento de 6,5 por 2,5 metros. Iniciativas como essas são importantes para a expansão do cinturão citrícola, o que gera um ganho para o citricultor e toda a cadeia produtiva. A importância desse tipo de trabalho é poder trazer novas opções de recomendação de porta-enxerto para o citricultor, buscar uma maior sustentabilidade no seu pomar. No Quênia, agricultores encontraram uma forma criativa de proteger as colheitas. Olha só. O que fazer para proteger as plantações de animais enormes como os elefantes? Para essa agricultora, a relação com os animais passou a ser mais tranquila desde que um sistema inovador com abelhas foi implementado. Odiávamos muito os elefantes, até termos as cercas de colmeias que nos fizeram aprender a conviver com eles. Agora estamos com boas colheitas na parte fechada da fazenda, cercada pelos insetos. Quando um elefante se aproxima e sente a presença das abelhas, eles se afastam e seguem uma rota alternativa. De acordo com o Serviço de Vida Selvagem do Quênia, o plano de proteção foi um sucesso na região do Parque Nacional de Tsavo. O resultado gerou aumento de cerca de 6 mil animais da espécie na década de 90 para 15 mil em 2021. No entanto, a população humana também cresceu e invadiu pastos e rotas de migração de rebanhos. Os confrontos por causa dessa mudança se tornaram a principal causa de mortalidade de elefantes. A instituição de caridade Save the
Happy Elephants apresentou uma solução para essa questão. Yeah, I mean, African honeybees are scary things, right? There's a reason that a 6-7 ton bull elephant. As abelhas africanas são assustadoras. Há uma razão para um elefante macho de 6 ou 7 toneladas fugir apenas com o som delas. Eu acho que as pessoas ficam surpresas como isso funciona. E também é uma ótima solução baseada na natureza. Não é nada mecânico, não há eletricidade, são literalmente colmeias. Elas apenas confundem a interação entre os dois animais. E as pessoas também apreciam a solução natural. You know? Yeah, that nature-based solution angle of it as well. Os lotes dos 49 agricultores apoiados pelo projeto são cercados por 15 colmeias conectadas. Cada uma delas é suspensa em um fio lubrificado a alguns metros acima do solo, protegidas de texugos e insetos. Quando há culturas dentro da fazenda, cercada com colmeias, quando os elefantes se aproximam da fazenda e atacam, eles normalmente empurram o arame e as abelhas vão tremer, vão sair e atacar o elefante nas orelhas e na tromba. Assim que eles ouvem e sentem o cheiro, fogem. Os organizadores afirmam que o método é mais barato do que as cercas elétricas. Para fazer a segurança das colheitas, os menores levam vantagem contra os grandões. 2024 foi marcado por muitos desafios climáticos que impactaram o campo, mas também houve superação dos produtores rurais. Só que o agronegócio também depende do que acontece da porteira para fora. Então, o que esperar de 2025 com parcerias entre Brasil e China e com Donald Trump voltando à Casa Branca nos Estados Unidos, hein? Quem vai analisar o que vem por aí é o Igor Lucena, que é economista e doutor em Relações Internacionais. Bom dia, Igor. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês. Igor, final de ano a gente sempre faz um balanço, né? Na sua opinião, do ponto de vista com relações de negócios mesmo com vários países, quais foram os principais desafios aqui nosso do Brasil, hein? Olha, Kelly, a gente teve diversas surpresas, né? Não só essas mudanças de eventos climáticos, mas até mesmo as contas públicas do Brasil influenciaram a credibilidade do país e isso impactou o câmbio, impactou o dólar. A gente viu um momento de diminuição de taxas de juros e agora uma volta dessas taxas a patamares superiores com a tendência de um viés de alta. Então, de fato, a eleição de Donald Trump e até mesmo o agravamento do conflito na Europa impactaram o nosso agro e principalmente as nossas exportações. Uma grande vantagem é que o agro vem crescendo do ponto de vista de produtividade aproximadamente 3% ao ano nos últimos 20 anos, Kelly. Então, é um cenário extremamente positivo. Mas quando a gente pensa nessas situações e o que a gente pode prever para 2025, obviamente é um exercício específico, mas a gente tem que, de fato, analisar alguns pontos que já estão basicamente dados, né? A eleição de Donald Trump significa um aumento de tarifas de importação de produtos que devem ser implementadas a partir de janeiro, algo em torno aí de 10% a 15% de maneira linear. Isso vai impactar os produtos agropecuários brasileiros para os Estados Unidos, que é o nosso segundo parceiro comercial. Nós temos uma balança comercial com eles que eles basicamente importam 30% das exportações brasileiras, o que é muito alto, só perde para a China. Porém, acho que o avanço que eles vão ter nessa situação com a China, que podem ter tarifas de até 60% de produtos chineses, pode abrir espaço para que o Brasil tenha mais exportação, não só para a China, mas para outros produtos e outros mercados agropecuários. Do ponto de vista do dólar, que eu trabalho com um patamar de R$6, se a gente não conseguir entregar, Kelly, de fato, uma situação de melhora nas contas públicas. Efetivamente, o governo federal vem apresentando ideias, situações de como cortar gastos, mas uma coisa é esses gastos serem cortados, a outra coisa é isso se tornar realidade, a gente ter uma diminuição na trajetória de dívida. Então, para o produtor, a gente pode assistir uma venda mais
não diria produtiva, mas talvez com valores maiores pelas suas sacas vindos do exterior, principalmente na área de exportação, mas a quantidade de produtos exportados pode diminuir. Isso porque há uma visão muito clara de que as tarifas internacionais de Donald Trump e uma guerra comercial com a China podem diminuir o comércio internacional. Obviamente, isso ainda é uma teoria, isso é baseado no que a gente está assistindo hoje, mas o que eu vejo, e é importante que as associações nacionais do agro entendam, é como é que a gente consegue avançar com outros mercados consumidores. Um risco que é importante também é a questão da rastreabilidade vindo pela União Europeia. Os europeus eles têm agora um problema, uma situação bastante séria em uma legislação que é muito restritiva, mas já há sinais de que essa necessidade de comprovação passe para os próximos anos. Muitos parlamentares europeus entendem que isso pode aumentar preços na União Europeia, gerar um impacto inflacionário, então a ideia deles talvez seja votar agora um aditivo à lei, e esse aditivo à lei na prática vai diminuir a possibilidade de exportação. Pois é, essa lei antidesmatamento, né, da União Europeia realmente ela é alvo de críticas, não é? Porque é o seguinte, os países têm realidades diferentes, as culturas também, necessidades diferentes e, obviamente, o Brasil tem uma realidade, um tamanho continental, não é verdade? E essa lei, ela pune, inclusive, produções de áreas desmatadas legalmente. Então, é um assunto, claro, nós vamos seguir acompanhando e sempre de perto. Agora, eu gostaria de recuperar com você um pouquinho essa questão da relação, então, com a China, porque é o seguinte, uma vez que existe essa possibilidade da China ser sobretaxada pelos Estados Unidos, e a gente viu o Brasil tendo uma parceria mais alinhada com a China, ou seja, um dia depois do G20, o Xi Jinping e o Lula anunciaram vários acordos que beneficiam, inclusive, o agro brasileiro. Será que nessa guerra comercial entre os Estados Unidos e China, o Brasil pode, de repente, encontrar aí mais uma brecha para a gente gerar ainda mais negócios com a China, que hoje já é o nosso principal parceiro comercial, Igor? Eu acredito que sim, isso aconteceu no governo do presidente Donald Trump. A guerra comercial e o aumento de barreiras entre os dois lados fizeram com que produtores chineses procurassem o Brasil para comprar produtos que eram comprados nos Estados Unidos, porque os nossos preços relativos estavam mais baratos. Acredito que isso é uma possibilidade muito grande de se repetir na história e acho que ainda de uma possibilidade até melhor. Por quê? Porque os acordos que foram assinados depois do G20, acredito que são aproximadamente 30 novos produtos, incluindo agro, que vão ter espaço para exportação para o mercado chinês que não tinham. Então, de fato, isso pode sim ter um impacto melhor para o Brasil dentro de um contexto de uma guerra comercial que pode ocorrer. Mas é importante lembrarmos, apesar dos Estados Unidos ser o maior parceiro, a China ser o maior parceiro comercial da gente, quando a gente está falando de exportação e importação, os Estados Unidos são os maiores investidores, que é de investimento direto estrangeiro. Mas quando a gente faz uma análise de investimento direto estrangeiro, são aqueles aportes de recursos que vêm para a China, que vêm para o Brasil, quando a gente está falando de novas empresas sendo colocadas. E esses investimentos são aproximadamente dos Estados Unidos de 17%. A China não chega a ser 2% desses investimentos. Então, na prática, Kelly, é uma situação, eu não diria ambígua, mas para os dois lados são importantes. Então, apesar de o Donald Trump fazer uma política extremamente restritiva quando a gente está falando de importações, exportações e do American First, nós não podemos deixar de nos aproximar dos Estados Unidos. A China não chega a ter nem 3% do investimento direto estrangeiro, que também impacta no agro. Então, a gente tem que ter uma certa equidistância dos dois parceiros, entender que os dois são importantes, independente do contexto internacional. E para não ficar na mão de ninguém, também continuar nesse esforço de abrir novos mercados, né, Igor? Kelly, eu acho que tem mercados super importantes, como, por exemplo, o Sudeste Asiático e a Índia. Temos que usar os BRICS, né? Quando a gente fala de relação com a China já é uma coisa,
com a Rússia tem essa situação ainda das sanções, mas a Índia é um mercado de mais de 1 bilhão de habitantes, onde é uma democracia, onde tem espaço para produtos agro-brasileiros. Então, acho que sim, acho que o governo brasileiro e os estados subnacionais têm que entrar em uma diplomacia, uma paradiplomacia para avançar em outros mercados, principalmente Índia, Indonésia, Tailândia, que são locais onde há um crescimento de população e uma necessidade muito grande de produtos alimentares que a gente tem em abundância para vender. Exato. Agora, Igor, vamos falar das guerras, né? A gente sabe como as guerras mudam as relações comerciais e como os países vão se reorganizando conforme o andamento dos conflitos. Quando estourou a guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente falava muito da questão dos fertilizantes, nós importamos muito os fertilizantes. Como você acha que as guerras vão continuar ainda impactando principalmente o nosso agro brasileiro? Olha, eu tenho uma visão muito positiva em relação a isso. Eu acho que o presidente Donald Trump quer dar uma resposta clara, vai conseguir resolver essas guerras, né? Então, acho que ele vai avançar com os acordos de Abraão com a Arábia Saudita e também vai apoiar radicalmente qualquer incursão militar contra o Irã que desestimule o Irã a continuar patrocinando grupos terroristas contra Israel. Então, acho que já tem mais ou menos uma situação no Oriente Médio que pode ser normalizada com os acordos de Abraão. E acho que Donald Trump vai forçar também a China a desestimular a continuidade do avanço russo, né? A Rússia só avança na Europa porque tem a conivência e o apoio claro dos chineses. Então, acho que Trump vai querer fazer algum tipo de acordo já no primeiro semestre para tentar encerrar esses dois conflitos. E acho que isso aí vai ter um impacto bem menor no agro do que a gente imagina. Acho que os impactos que já tiveram foram grandes. A situação da Rússia de dizer que vai usar armas nucleares está cada vez mais virando um blefe. E o custo da guerra está consumindo mais de 12% do PIB russo todo ano, e é totalmente insustentável. Então, de fato, eu tenho uma visão muito positiva para o encerramento desse conflito, pelo menos no primeiro semestre de 2020. Bom, em relação às mudanças climáticas, o Brasil está na vitrine, né? Quando o assunto é sustentabilidade, é muito cobrado, mas a gente tem um código florestal bem robusto e tem a questão dos biocombustíveis, na verdade, né? Então, como que tudo isso pode também agregar para a gente internamente e também nas relações comerciais internacionais? Olha, acho que esse vai ser um ponto importante, um ponto apesar de Donald Trump não estar focado nos biocombustíveis, ele obviamente quer voltar para gás e petróleo. Esse é um ponto fundamental, a parte de hidrogênio verde, os carros elétricos, a transição. Acho que isso vai ser um avanço que o Brasil vai ter. A gente vai ter a próxima COP no Brasil. E eu acho que o Brasil tem a oportunidade de liderar um esforço multi-energético, né? Eu gosto de dizer que, apesar de países terem adotado uma ou outra matriz energética, o Brasil pode ser um exemplo, e a minha visão de posto do futuro é que nós vamos conviver não só com combustíveis fósseis, mas também com outras matrizes energéticas, elétrica, o próprio gás natural, o hidrogênio, o álcool, e tudo isso vai fazer com que o Brasil seja um exemplo de como utilizar da melhor maneira possível. Agora, para a questão de exportação de novas energias, a gente ainda está um cenário complicado. E por que isso, Kelly? Porque o avanço de Donald Trump na parte de petróleo e gás tem a possibilidade de fazer com que o barril do petróleo possa cair até mesmo a pouco mais de $50. E se isso ocorrer, obviamente ele vai ter um impacto positivo na inflação do mundo inteiro, porque petróleo ainda é a base de produtos energéticos, porém vai diminuir o tempo de transição. O desenvolvimento de energias renováveis vai ficar mais custoso e mais demorado. Ou seja, a gente tem que estar atento a tudo isso, ter muito diálogo aberto com todo mundo e fazer o dever de casa, né? Exatamente, fazemos o dever de casa. Acho que o Brasil, nesse cenário todo, tem que cuidar das contas públicas, mostrar que a gente vai ter superávit primário, que a gente não vai ter uma tendência explosiva do nosso déficit fiscal, e entender que o mundo ele não vai ter uma transformação tão rápida,
nem no setor energético, nem no setor político. Acho que a gente vai passar por momentos incrementais a partir de 2025, e isso tem que caber no bolso das pessoas, né? A transição energética e as mudanças econômicas e sociais, elas impactaram radicalmente o custo de vida no mundo, e a gente viu isso na inflação, e eu acho que o recado que as urnas estão dando para todos os dirigentes é que mudanças são importantes, mas elas têm que caber no bolso de todas as pessoas. Exato. Vamos seguir acompanhando e torcendo para o ano que vem ser melhor ainda. Igor, muito obrigada, viu, pela análise. Um bom dia para você, ótimas festas e até a próxima. Muito obrigado e boas festas a faremos daqui em 2025. Obrigada mais uma vez. Até. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.